Aí a irmã Albertina Bezerra levantou-se e disse: o nome dessa reunião será Círculo de Oração. Aí perguntaram: por que círculo de oração? Ela disse: porque quando a gente ora, a gente faz um círculo no céu. O céu é cercado pelas nossas orações. Eu vou explicar o que ela estava dizendo. A irmã ora ali, a oração sobe. Outra hora aqui, a oração sobe. Outra hora ali, a oração sobe. E a gente vai cercando, vai cercando, vai cercando. E na hora certa ele responde às orações. Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Sede perseverantes em oração. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Quando você trabalha, só você trabalha, mas quando você ora, Ele trabalha ao seu favor. Volte a orar. Volte para o círculo de oração. Volte a colocar a face no pó. Tem que abaixar, claro. Queridos, paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão no telão, aí fora, paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão no telão, aí fora, paz do Senhor Jesus. Deram ajuda, hein? Salmo 22. Salmo 22. Leiamos o verso 22. Anunciarei teu nome aos meus irmãos. Eu te louvarei no meio da congregação. Verso 25. O meu louvor na grande congregação vem de ti. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. 27 diz: todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Versos 30 e 31. A posteridade o servirá. A geração futura ouvirá falar do Senhor. Chegarão e anunciarão a sua justiça. Contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá. Tomai o vosso assento.
Obrigado. É sempre bom estar de volta a esta casa. Falar a palavra de Deus a um povo que o ama. Pastor Caetano, missionária Rosiane, meu muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que me é dada para servir o povo que Deus lhes tem confiado. O irmão Jean, que foi me buscar, e meu irmão grande, Emanuel. A Luana estava em dúvida com o nome do do nosso terceiro neném. Aí eu coloquei no Instagram, que nome eu ponho? Emanuel ganhou. Aí ele vai ser Emanuel em homenagem ao titio. Aí eu mostrei para a Luana e ela disse: não, mas já era o nome que eu queria. É um prazer estar aqui com o cantor meu amigo Rafael Oliveira. Rever sua esposa. Que o Senhor os preserve e os guarde cada vez mais. Louvar a Jesus pela vida do corpo de obreiros desta igreja, que sempre se esforçam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. As pessoas que estão nos assistindo pela internet, meu desejo é que o Espírito Santo fale aos vossos corações. Emanuel. Eu gosto de pregar nessas comemorações das Assembleias de Deus que nos lembram o pentecostalismo. O pentecostalismo hoje é o ramo que mais cresce, o ramo do cristianismo que mais cresce, pois nós vivemos uma repetição diária de Atos 2. Atos dos Apóstolos é o livro com o qual os pentecostais, os assembleanos mais se identificam. É um livro de testemunhos, por isso que é um livro narrativo. É um livro de histórias do que Jesus fez através do Espírito Santo. E nós aqui estamos nos alegrando pelos 81 anos da Assembleia de Deus aqui estabelecida. O Emanuel me disse que hoje seria com a participação das irmãs. Eu quero mostrar, à luz da Bíblia, o valor do testemunho. E o valor da mulher para o pentecostalismo. Por isso, o tema da minha pregação é testemunhos pentecostais. O Salmo 22 é o Salmo da cruz, é um salmo messiânico. Aponta para os sofrimentos de Cristo na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? É uma antecipação que o Deus onisciente, que sabe o fim desde o começo, de forma poética faz o salmista sentir o que o seu descendente sentiria na cruz. O Espírito revelava os sofrimentos de Cristo aos santos profetas do Antigo Testamento, e foi Pedro que escreveu isso. E um dos modos deles saberem dos sofrimentos de Jesus foi uma antecipação, uma revelação sentida na alma. Mulheres sabem o que é isso. Pela sua sensibilidade natural,
elas se tornam sensíveis e sensitivas a certas situações. Por antecipação, elas sentem angústias, dores, e isso é provado na gravidez. Se antecipa as dores do momento importante. Quando o neném nasce, ela se alegra, mas por antecipação ela já sente a agonia do parto, sim ou não? E os profetas tinham essa sensibilidade. Por isso, nos Salmos, profetas viram poetas, e Davi é profeta. Pedro disse isso na pregação de Atos 2, Atos 3. Deus meu, por que me desamparaste? No verso 7, mais uma vez a cruz é lembrada. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e meneiam a cabeça. Pois todos que passavam ao pé da cruz olhavam para Jesus e meneavam a cabeça. No verso 9, se antecipa o testemunho de Jesus, pois seu nascimento foi milagroso. Foste tu que me tirou do ventre e me sustentou, quando eu ainda estava no seio da minha mãe. A ti eu fui entregue desde o meu nascimento. Antecipa-se aqui de modo profético a apresentação de Jesus. Hebreus 10, 5 diz que quando Jesus é introduzido ao mundo, se disse: corpo me preparaste. A ti fui entregue desde o meu nascimento. É o testemunho de que ele nasceu para a cruz. Ali, na crucificação, se cumpre o verso 12: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, abrem a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. São homens afrontando Cristo, zombando de Cristo, humilhando Cristo, e demônios, numa batalha cósmica, enquanto ele pagava o preço pela nossa salvação. Mas o verso 14 fala da sua entrega sem desistência. Como água me derramei, todos os meus ossos se deslocaram. Falam dos sofrimentos, do esticar dos braços e pernas de Cristo para que coubesse na cruz. Ele está se enfraquecendo e ele diz: meu coração é como cera, se derrete dentro de mim, a respiração está ofegante, acabando. E diz o verso 15: minha força é como um caco de barro, a língua gruda no céu da boca. Como Jó fez, da mesma forma Cristo fez, e o salmista profetiza: não é o diabo quem está fazendo aquilo com Jesus. Ele não está morrendo na cruz por causa da traição de Judas, a força política de Roma, a traição religiosa dos sacerdotes ou negação de Pedro. Ele diz no 15: tu me lançaste no pó da morte, porque agradou o Pai moê-lo em nosso lugar. Cães, verso 16, me rodeiam, um bando de malfeitores me cercam. Tem malfeitores à esquerda e à direita de Jesus. Perfuraram-me as mãos e os pés. Não é sobre o salmista. Judeu não matava crucificando, mas apedrejando. Mãos e pés pregados.
está apontando para Cristo, pois essa era uma prática romana. E antes mesmo que Roma dominasse o mundo e com sua prática de crucificação matasse o Filho de Deus, o salmista já está sentindo o que ele sentiria na cruz. Por isso que Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 15 da primeira carta, que Jesus morreu conforme as Escrituras. Cada ação de Cristo, do Getsemane à cruz, a Bíblia diz que aquilo acontecia para que se cumprisse as Escrituras. Perfuraram-me mãos e pés, eles me olham e me observam. 18 diz: repartem entre si, as minhas roupas e tiram sorte sobre minha túnica. Pois as vestes de Jesus não eram comuns. Viram a beleza, o diferencial de suas vestes, e lançaram sorte para ver quem ficava com a túnica. Mas ele percebe o desamparo do Pai no verso 1, porque todos os nossos pecados, daqueles que vieram antes dele e daqueles que viriam depois dele, estavam sobre ele. E o Pai é santo, tão santo que não pode ver o mal, e toda a nossa malignidade estava sobre o Filho naquele dia, como uma grande esponja, assumindo todas as águas de uma represa. Estava Cristo na cruz, assumindo os pecados de antes e depois dele. Pois os santos do Antigo Testamento viveram crendo no Cristo que viria, e os santos da nova aliança dos apóstolos para cá vivem crendo no Cristo que já veio. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira, não o Cordeiro que tirará, não o Cordeiro que tirou, mas o Cordeiro que tira, porque enquanto Jesus estava aqui, quem cria nele já estava sendo remido dos seus pecados. Todos os nossos pecados estavam sobre ele, como no verso 1, ele sente o desprezo do Pai, então ele clama no 19: não te distancies de mim. Cristo sentiu o inferno na cruz, para que você não vá para o inferno. Pois o inferno é a ausência da presença manifesta e misericordiosa de Deus. Ele sente o abandono do Pai para que possamos cantar: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem o passado, nem o porvir poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas o salmista anuncia testemunhos depois da cruz. E através de quem esses testemunhos se perpetuariam? Da igreja, através dos apóstolos, através dos discípulos. Poeticamente, profeticamente e doutrinariamente, ou seja, ensinando a gente, o Salmo diz: eu vou anunciar o teu nome aos meus irmãos, eu vou te cantar, eu vou te louvar no meio da congregação. É Jesus vendo o pós-ressurreição, e no céu, perante os anjos, o nome do Pai sendo glorificado depois da sua ressurreição. Mas ao mesmo tempo é palavra de Deus para nós, para mim. As irmãs podem falar, por favor, diga: para mim. Não existe
existe outra religião ou movimento cristão ou ramo do cristianismo que exerça o evangelismo por testemunhos como o pentecostalismo. Mas na geração em que vivemos, estão faltando testemunhos, estão sobrando reclamações. É perceptível que nas redes sociais aumenta-se o nível de curtida, comentários e visualizações se você abre sua rede social para falar mal da igreja. Mas para contar um testemunho, como minha esposa conta muitos testemunhos, os próprios crentes a criticam. E quando nós contamos testemunhos, os teólogos de net dizem, em vez de falar de Jesus, está falando de si. Quando contamos os testemunhos, outros dizem, é só para aparecer, está se sentindo melhor que os outros. Então, quando se murmura, se viraliza, se compartilha, e quando se testemunha, somos criticados. E tem gente aqui que parou de testemunhar. Tem irmãs aqui que parou de exercer aquela música, conte as bênçãos, conte quantas são. E nós, como pentecostais, abalamos o mundo através de testemunhos simples. Eu anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Está anunciando, profetizando a ressurreição de Cristo, o testemunho do Pai sendo anunciado aos seus irmãos, mas ao mesmo tempo é um mandamento de Deus para a igreja. E um dos métodos de se vencer a timidez é você primariamente contar o que Deus tem feito na sua vida para aqueles com os quais você tem mais liberdade. Como eu comecei pregando? Pregando para os meus irmãos. A minha mãe fez logo 6 filhos, então era uma congregação. Minha mãe ali com os meninos reunidos, e eu pregava para os meus irmãos. Aí meu pai na hora me corrigia, não, tá errado. Aí meus irmãos, errou. Aí dava uma raiva, eu parava, vou pregar mais não. E era assim. Falarei do seu nome aos meus irmãos. Eu lembro da minha avó, quando nós chegávamos da escola dominical, ou do círculo de oração. As irmãs que moravam na mesma rua, ela as reunia na sala da casa dela. E dizia, fala aí a historinha que você contou para a vovó, a pregação que você pregou para a vovó. E eu ficava tímido, porque eu ouvia aquelas irmãs pregando no ciclo de oração. Aí ela, então faz o seguinte, eu lembro, como se fosse hoje. Ela disse, entra no quarto, puxa a cortina, pois não tinha porta. E ela dizia, prega lá no quarto que a gente escuta daqui. Então ela na sala, eu entrava no quarto e eu pregava, e eu via as irmãs na sala, oh, glória a Deus, aleluia, coisa linda, Jesus. Aquilo foi me fazendo crescer. Contarei, falarei, anunciarei o teu nome aos meus irmãos. E aí continua, eu te louvarei no meio da congregação. Ponto. Agora se maximiza o público, começa entre os irmãos e vai para a congregação. Isso é pentecostalismo, irmão. Você conta a sua família, você conta aos seus filhos, você conta ao seu marido. Se você só reclama, sua alma é treinada, sua mente é treinada a assimilar e se importar apenas com coisas ruins e negativas. Quase eu peco aqui no púlpito, quase eu me estresso aqui. As irmãs chorando, cantando, com a mão estendida, adorando. E uma irmã, que eu não vou falar a posição dela, também adorando. Só que entrou alguém, enquanto a irmã estava adorando, meu Deus do céu, baixou a mão da irmã e ficou apontando para o lado de fora e chamando a atenção da irmã e desligando a irmã. Eu tirei a falei, aquele cara não está fazendo isso não, a irmã está adorando, o cara está tribulando a irmã. Desligou a irmã todinha.
Só que eu tirei o foco e olhei para a igreja, chorar e adorar, aí eu me concentrei mais. Senão a gente fica focando no que é ruim, e só fala o que é ruim, e só aponta os problemas, as lutas, as guerras. O mesmo salmo que está falando, vestes rasgadas, túnica repartida, quem vai ficar? Boca seca, coração derretido, mão e pés pregados. O mesmo salmo diz: eu vou te louvar no meio da congregação. Porque eu tenho certeza que é questão de foco. Nós não somos cristãos apenas por lembrarmos da cruz, porque muitos morreram crucificados. Nós somos vitoriosos não apenas por causa da cruz, porque morrer por alguma causa nobre, muitos morreram. Então qual é o nosso diferencial? É que o nosso Jesus não só morreu, muitos podem ter morrido como ele, mas ninguém ressuscitou pelo seu próprio poder, só ele. No mundo tendes aflições, mas tende bom ânimo. Se Cristo no Salmo 22 não olha só para a cruz, se Cristo em João 18 ele olha para além do cálice, ele olha para o cálice do juízo, para o distanciamento do Pai, e diz: Pai, afasta de mim o cálice se possível. Mas de repente ele olha para além da cruz e vê as Assembleias de Deus em Caxias. Então ele ora: não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Muda-se o discurso quando você equilibra a sua visão e lembra que você não tem só reclamação, você tem bênçãos para contar. E o Espírito Santo está responsabilizando as mulheres aqui hoje. Eu vou fazer você olhar para trás. Eu quero te trazer para a história das Assembleias de Deus. E tu vai trocar essa reclamação por testemunho. Vai abrir mão dessas contendas por fofocas e mágoas e disputas. E entender que é melhor o seu jeito de fazer a obra de Deus do que o jeito da outra de não fazer. Entender que quem te chamou, te escolheu, já sabia de suas limitações e de suas fraquezas. Entender que você não é serva de homens, você é serva de Deus, e Ele vai te conduzir com graça e sabedoria. Mas o Espírito está dizendo às mulheres que me escutem aqui: contem, falem. 25 diz: o meu louvor vem de ti na congregação. Componha, conta a sua cura, conte como Ele entrou no seu lar. Conte como você venceu no jejum e na oração. Vem dele, ele me inspira a cantar, a pregar, a adorar. Diz o verso 29, o verso 30. A posteridade servirá a Deus, as famílias servirão a Deus. Por que, Davi? As famílias servirão a Deus. Verso 30. A geração futura ouvirá falar do Senhor. Ele está dizendo: você, mãe, é responsável por falar de Deus aos seus filhos, evangelizá-los, pois filho de crente não é neto de Deus. Você pode não ser teóloga, você pode não ser poetisa, como Catarina Vombora, esposa de Lutero, Susana Wesley, teóloga que formou John Wesley. Mas você tem testemunhos. Traga à memória o que te traz esperança. Diz o texto: a geração futura ouvirá a falar do Senhor, porque tem alguém para falar.
Falar com Deus é clamar, falar de Deus é proclamar. E aí o verso 31 diz: chegarão e anunciarão a sua justiça, contarão o que ele fez, contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá. Existem filhos de crente que são salvos nos últimos momentos da vida, só porque dizem assim: ó Deus da minha mãe. E se você pergunta como que você conhece o Deus da sua mãe, eles vão dizer: ela me contava. Ela me contava. Será que seus filhos não estão crescendo magoados, doentes, de tanta reclamação do culto, de tanta reclamação de pastores, de tanta reclamação da igreja, de tanta reclamação do uniforme, de tanta reclamação do pregador, da pregadora, do cantor, e reclama, e reclama. E os filhos vão crescendo nesse ambiente e vai dizendo: para que eu vou ser crente? Minha mãe só reclama, não tem uma bênção para contar, não tem uma história do que Jesus fez na sua vida ou na vida de alguém para compartilhar. Conta seu testemunho. O maior apóstolo do Novo Testamento começou seu ministério contando testemunho. Onde ele chegava, ele dizia em pleno meio-dia: o sol estava brilhando, mas uma luz brilhou mais forte que o sol, me cercou, me derrubou e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Salmo 26:7 diz: com voz de louvor eu contarei todas as tuas maravilhas. As irmãs podem falar após mim, diga: com voz de louvor eu contarei todas as tuas maravilhas. No Salmo 40, verso 5 diz: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Não é só para comigo, é para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Aí ele expressa o desejo: eu quisera anunciar e deles falar, mas são tantos que eu não consigo nem contar. O Senhor é maravilhoso, aleluia. Eu vou fazer a pergunta que o Salmo faz, e as irmãs respondam, por favor, em nome de Jesus, por gentileza. Diga: eis-me aqui. Agora não, só depois que eu perguntar. O Salmo 106, verso 2 pergunta assim: quem pode contar as obras maravilhosas do Senhor? Você acabou de dizer: eu posso, eu vou contar. Então se prepare. Haverá menos murmurações, menos reclamações e mais testemunhos. Você pode começar contando o que Deus fez nesse congresso. Você pode começar contando o que Deus tem feito nesse culto. E se você conta os testemunhos de alguém, vai chegar a hora que alguém vai contar o seu testemunho. Alguém vai testemunhar do que Deus fez na sua vida. Alguém lá fora e aqui dentro crê no que eu estou pregando aqui. Eu disse que eu contaria para vocês testemunhos pentecostais. Eu preciso agora de sua atenção. Se nós estamos aqui em Caxias comemorando 81 anos das Assembleias de Deus, do pentecostalismo, é porque o pentecostalismo chegou no Brasil. No Brasil ao todo, chegou aqui há 114 anos. E em pleno mês de novembro, onde se comemora os 114 anos do pentecostalismo, se comemora 81 anos da Assembleia de Deus aqui. É um aniversário duplo.
Se isso não te empolga, eu já vim do hotel para cá empolgado, irmão, então vou repetir. No mês que vocês comemoram 81 anos, o pentecostalismo comemora 114 anos no Brasil. Isso é lindo. Isso responsabiliza vocês. E eu vou extrair aqui histórias só de mulheres que influenciaram o pentecostalismo, para que Deus desperte as irmãs que feridas e caladas e magoadas estão, que enterraram sua voz e o seu talento. Em suas notas, Gunnar Wingre escreve, em maio de 1911: após a nossa chegada, realizamos cultos de oração todas as noites na casa de uma irmã que tinha uma enfermidade incurável nos lábios. Ela não podia assistir os cultos na igreja. Ela tinha motivo para não vir. Quem deixa de congregar sem algum motivo, um dia pode ter motivo para deixar de congregar. Sua doença nos lábios era incurável. Então eles foram orar na casa dela. Durante 6 meses se orava na casa dessa irmã. E Gunnar Wingre olhou para ela e perguntou: você crê que Jesus pode te curar? Ela disse: creio. Ele disse: jogue os remédios fora. Ela jogou os remédios fora, e depois que eles oraram, Jesus curou a irmã da doença incurável nos lábios. E aí, pastor? E aí é que os cultos continuaram. Calma, eu nem falei o nome dela. Os cultos continuaram na casa dela. E agora, ele diz, quando o culto acabava, ela continuava orando, dizendo: me batiza com o Espírito Santo. Me batiza com o Espírito Santo. Um dia, o culto acabou. Ela olhou para uma outra irmã e disse: o culto vai acabar para eles. Continua comigo aqui em casa. Para quê? Para a gente orar e buscar o batismo com o Espírito Santo. A irmã disse: então tá bom, eu vou continuar contigo. E ficar orando. O culto acabou 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. A irmã Celina Albuquerque começou a falar em novas línguas. Foi batizada com o Espírito Santo. A primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. Quem se alegra com isso? Mas ela estava com outra irmã, por isso o Salmo diz: uma geração contará a outra, eu anunciarei suas obras. Quando amanheceu, no dia seguinte, a irmã Nazaré, que viu tudo, disse: hoje eu vou ficar calada nada. Eu preciso falar isso. E a Assembleia de Deus não era como hoje, eram batistas, estava se originando ainda. Eles chegavam e pregavam sobre o batismo. Alguns queriam, outros não. A irmã Nazaré disse: eu vou contar para as irmãs da minha igreja, vou contar para as irmãs batistas que tem um negócio chamado batismo com o Espírito Santo, que fala a língua e recebe poder. E ela foi contar para as irmãs da igreja dela. Quando acabou o culto na igreja dela, igreja batista, disseram: bora lá orar com os pastores que oram para as pessoas falar a língua. E as irmãs vieram com a irmã Nazaré. A irmã Nazaré não tinha sido batizada, mas quando ela testemunhou o que Jesus fez na vida de Celina, ela trouxe um grupo de irmãs para orar na casa da Celina. Na mesma noite, a Nazaré foi batizada e cantou um hino em línguas. Você já teve a sensação de adorar a Deus em línguas? Aquela que queria que sua igreja fosse avivada foi a primeira a ser avivada. Eu vou repetir para as mães que me escutam aqui: aquela que desejou o avivamento para sua igreja foi a primeira a ser avivada. Foi batizada, foi cheia. Aquilo que você desejar para a obra de Deus, Ele vai transbordar em você. Então a irmã Celina de Albuquerque fala línguas. A irmã Nazaré, que testemunhou para as outras, canta em línguas. Aí, meu irmão, os primeiros batismos no Pará eram realizados em segredo, geralmente às 11 horas da noite, pois não havia templo nem tanques batismal, pois só havia tanques e templos da igreja presbiteriana e batista.
Então eles iam para a beira do rio 23 horas, às 11 horas da noite, para efetuar os batismos dos primeiros pentecostais. Por quê? Por causa das ameaças. Os inimigos prepararam algo para atrapalhar a cerimônia. Centenas de homens se aproximaram do local do batismo, pensando que com violência iriam parar o ato sagrado. O líder veio na frente deles carregando uma cruz. O catolicismo foi um grande inimigo do pentecostalismo no Brasil. Então ele veio carregando uma cruz, como se Gunnar Wingre fosse o capeta. Mas o capeta era ele. E ele veio com a cruz, querendo impedir o batismo. As irmãs, dê glória, não me estressa não. Aí o cara veio com a cruz para impedir Gunnar Wingre de efetuar o batismo. Aí os irmãos que estavam por ali ficaram com medo, com um derramamento de sangue. Aí Gunnar Wingre, meu Deus do céu, o bicho era magrinho igual eu e era cheio de doença, mas as pessoas vindo para cima, ele pegou a Bíblia e começou a ler para ver se as pessoas respeitariam a Bíblia aberta. E continuaram a vir para cima dele. Quando um camarada pegou uma faca e veio para cima dele, sabe quem se levantou? Celina Albuquerque. Ela, cheia do Espírito Santo, se levantou e disse para tocar nele: passa por cima de mim. Nele você não toca. Quem pode parar uma mulher cheia do Espírito Santo? Ninguém! Ninguém! O cara se afastou e todo mundo foi batizado nas águas. Jesus conta contigo para o desenvolvimento das Assembleias de Deus, do pentecostalismo. Canta e conta, canta e conta. Fala para uma pessoa: canta e conta, canta e conta. Mas será que Deus trabalha só com mulheres de um modo extraordinário? Não. Tem mulheres que são tímidas. Tem mulheres que fogem de câmeras. Tem mulheres que não pulam, mas choram. Não gritam, mas se quebrantam. E são pentecostais. Os inimigos da obra de Deus nos perseguiram durante aqueles dias. Certa noite apedrejaram a casa onde estávamos reunidos. O Senhor nos guardou. Numa outra noite planejaram me matar e queimar a casa onde eu orava, disse Gunnar Wingre. Mas enquanto planejavam matar Gunnar Wingre, ali o pentecostalismo acabaria, e queimar a casa, uma irmã veio antes dos inimigos e disse: foge, pastor, que querem matar o senhor. Só isso ela falou. Ele disse: eu segui o conselho dela, e ele dá detalhes. Segui o conselho dela, saí correndo por trás da casa, atravessei o pátio, entrei na selva onde me escondi. Eles vieram com cães atrás de mim, eu fui me arrastando até que achei uma casa e ali dormi. Glória a Jesus, Deus desfez as ciladas, porque a irmã me mandou fugir. Uma mulher atenta aconselha o missionário Gunnar Wingre, que é considerado um apóstolo, não na mesma categoria dos apóstolos de Cristo, mas como alguém enviado com uma mensagem. Escapou por causa de uma mulher que disse: foge, igual Raabe protegeu os espias de Josué. E aqui em Caxias a igreja já completa 81 anos. Uma irmã que pertencia à igreja no Pará, é assim que ele resume: entre 1912 a 1914, uma irmã que pertencia à igreja no Pará sentiu a direção de Deus de viajar para o Nordeste, onde não tinha um pentecostalismo. Ela queria testificar, testemunhar aos seus parentes. Olha, Jesus está mandando eu voltar lá para o Nordeste para eu falar para os meus parentes o que é esse negócio de pentecostalismo e batismo com o Espírito Santo. E ela viajou 4 dias de navio, do Pará para o Nordeste. Olha isso, irmãs. Chegando lá, ela começa pregando para os seus parentes, mas o seu testemunho não foi bem recebido. Quem está me ouvindo?
Mas alguns crentes presbiterianos aceitaram o testemunho dela. O testemunho dela. Não era teóloga, não era mestra, não era pastora, só tinha um testemunho para contar. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com Espíritos. Algumas pessoas da igreja presbiteriana aceitaram o testemunho dela, então ela teve liberdade de continuar contando o seu testemunho. Isso em 1912. Quem está preparado para dar glória, diga amém. Aí Gunnar Wingre diz: em 1914, quando eu cheguei lá, já tinha 2 igrejas. Uma com 70 membros e outra com 30 membros. Frutos da semente que aquela irmã havia plantado com seu testemunho. Semeia seu testemunho. Você não sabe quão grande será a colheita lá na frente. Essa mulher pode não ter tido conhecimento de como a obra cresceu quando ela volta, mas na eternidade, igrejas do Nordeste serão apresentadas por Cristo a esta mulher, e Jesus a dirá: você abriu a porta, o seu testemunho abriu o caminho. Aí eu lembro de João 4, a partir do versículo 35, que diz: Jesus exorta os discípulos dizendo: não sabeis que ainda há 4 meses para a colheita? Levantai os olhos, eis que os campos já estão brancos para a colheita. O que colhe recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim como quem planta, como quem colhe, ambos se regozijem. Quem é que planta? A irmã que contou o testemunho. E quem colhe? Gunnar Wingre. Chega lá, já tem 2 igrejas, 70 crentes. Mas quem plantou? Ela. Fazendo o quê? Contando o testemunho para os seus parentes e para alguns crentes da igreja presbiteriana. Aí Jesus disse aos discípulos no 38 de João 4: eu vos enviei a colher onde vocês não trabalharam. Gunnar Wingre chegou lá só para colher, irmão. Quem trabalhou foi a irmã. Igual em Samaria, João 4. Quem evangelizou Samaria? A mulher samaritana. Quando você chega em Atos 8, Filipe vai pregar em Samaria e tem batismo, tem salvação de almas, multidões ouvindo Filipe pregar. Aí depois chega quem? Pedro e João orando e Jesus batizando com o Espírito Santo. Mas quem chegou lá primeiro dizendo: venham ver Cristo? Veio a mulher samaritana. Levante a mão, minha irmã, diga: me usa, Jesus. Diga: me usa, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Tu já sabe a história do ciclo de oração. Eu sou fruto do ciclo de oração. Minha primeira mensagem foi no ciclo de oração. Minha avó, dirigente de ciclo de oração. Minha mãe, dirigente de ciclo de oração. Minha sogra, dirigente de ciclo de oração. E minha esposa, dirigente de ciclo de oração. É Jesus dizendo: se tu não orar, eu te mato. Não tem como tu dizer que não tem inspiração para orar. Como originou-se o título? Pois reuniões de orações sempre tivemos. As irmãs foram as responsáveis pela criação do círculo de oração. 6 de março de 1942, Albertina Bezerra Barreto, Recife, convidou algumas irmãs da sua igreja, da congregação do bairro da Casa Amarela. Minhas irmãs, vamos orar comigo? Vamos. Onde? Na igreja. Por qual propósito? Pela Ledinha, minha filha Zuleide. Ela tá dodói. Ela não anda, não fala. E os médicos disseram que ela viverá até 8 anos. Ah, meu irmão. Cecita Colasso, Malfara Bezerra, Maria do Carmo, Antônia Viegas, Ana de Souza, Otávia Pessoa e Maria José olharam para a irmã Albertina Bezerra e disseram:
Nós vai orar com tu. E foram e se reuniram na igreja para orar. Durante a campanha de oração, uma delas se levantou em profecia e disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o meu nome seja glorificado, pois fui eu quem gerou essa criança. Agora, para que esse trabalho fosse aberto. Zulede foi curada, viveu ainda mais 49 anos. Aí a irmã Albertina Bezerra levantou-se e disse: o nome dessa reunião será Círculo de Oração. Aí perguntaram: por que Círculo de Oração? Ela disse: porque quando a gente ora, a gente faz um círculo no céu. Aleluia! O céu é cercado pelas nossas orações. Eu vou explicar o que ela estava dizendo. A irmã ora ali, a oração sobe. Outra hora aqui, a oração sobe. Outra hora ali, a oração sobe. E a gente vai cercando, vai cercando, vai cercando. E na hora certa ele responde as orações. Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Sede perseverantes em oração. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Quando você trabalha, só você trabalha, mas quando você ora, ele trabalha ao seu favor. Volte a orar. Volte para o círculo de oração. Volte a colocar a face no pó. Em 1917, com 26 anos de idade, uma missionária foi enviada ao Brasil de uma denominação pentecostal em Estocolmo, Suécia. Veio para o Brasil para se casar com Gunnar Wingre. Sete anos antes de sua chegada, ele já havia fundado as Assembleias de Deus. O nome dela é Frida Wingren. Ela chega ao Brasil e começa a pregar em praça pública. Gostei do aleluia. Ia para a praça pregar, pois as igrejas tradicionais, os pastores, batistas e presbiterianos só pregavam dentro de seus templos, pedestal, homileticamente, eticamente. Ela diz: eu vou pregar na rua. E a Frida pregava em praça pública. De repente ela disse: agora eu preciso cuidar dos órfãos, visitar os idosos e os doentes, pois ela era enfermeira. E onde ela chegava, quando ela tentava um tratamento melhor para os crentes que estavam se convertendo nas Assembleias de Deus, o catolicismo dominava e negava um tratamento para as crianças. E ela dizia: não tem problema, Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Desse jeito, orando, Jesus curando e contando testemunhos, o ministério de Gunnar Wingre cresce por causa de Frida. Ela foi crescendo e agora ela disse: precisamos cantar nossos hinos na igreja. O que ela faz? Ela traduzia os hinos suecos para o português. Só que faltava gente para tocar. Ela disse: eu aprendo. Musicista, tradutora, compositora, não deixava a obra parar. Aleluia, aleluia, aleluia.
Agora chega um momento que Frida se destaca, ao ponto de incomodar as igrejas geladas de Belém. Sabe como? As igrejas pentecostais da Suécia mandavam para cá os testemunhos dos missionários que estavam evangelizando o mundo. Ela redigia e colocava emoção, colocava vida na história. Agora, olha a mensagem. Ela pegava esses testemunhos e começava a contar com vida. Pegava os testemunhos e começava a contar com alegria tudo que Jesus estava fazendo. De repente escrevia tão bem que seus textos foram parar no jornal da cidade. E o pentecostalismo. Mas a perseguição aumentava, pois ela é uma mulher num tempo em que mulher não tinha vez nem voz. Começaram a caluniá-la, persegui-la e persegui-lo. Ele sofria só, agora casado, ambos sofrem. E ele se preocupa mais com ela e ela com ele, pois ele é enfermo. Mas ela nunca pensou em desistir. Um dia ela chega em casa e ele diz: vamos embora, voltar para a Suécia. Não dou conta mais de ficar em Belém. E teu irmão, a mais pesada levou, meu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando. A tua cruz vai levando, com Jesus perdoando, alegremente andando pra o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus. Só as irmãs. Pra quem, Frida? Agora ela pensa no céu. Quando me sinto exato. E o resultado disso? Esquecerás teus liares. O céu. Ele olhou para ela. Ele olhou para ela e disse assim: desfaz a mala.
Desfaz a mala. Ela disse: eu nem fiz. Se Cristo comigo. É dela também. Cristo comigo, eu irei. Aleluia, aleluia. Seja renovada, seja avivada, seja avivada, seja renovada. Você vai carregar a sua cruz até o fim, vai contar e vai cantar. Vai contar e vai cantar. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus está curando aqui agora. Jesus está curando aqui agora. O Deus de Celina Albuquerque é o mesmo. O Deus de Frida é o mesmo. Cadê a primeira pessoa que vai voltar para Jesus? Você se afastou, mas hoje você quer voltar para papai. Ou você que nunca entregou sua vida para ele, mas hoje você quer se entregar para ele. Você está aí fora, entra, volta para papai agora. Você está lá atrás, eu estou te esperando aqui, porque essas mulheres vão orar por você. Jesus vai te dar livramento. Jesus vai quebrar cadeias. Jesus vai quebrar correntes. Jesus vai curar a sua alma. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Cadê a primeira pessoa que vai voltar para Jesus? Cadê a primeira moça que vai se entregar para Jesus? O primeiro homem, o primeiro casal. Estou te esperando aqui na frente. Saia da nave da igreja. Saia do telão, saia aí de trás. A gente quer orar por você. A gente quer orar por você. Vem, vem, vem. Eu quero orar pela sua alma, eu quero orar pela sua vida. Vem para Jesus. Se pelos vales peregrino vou andar, da cruz levar. Irei com meu Senhor pra onde Ele for, fiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo servir a Jesus, levar a cruz.
aqui. Vem. Tô te esperando, vem moça, vem casal, vem pra papai. Vem pra papai. Se eu amo, tô te esperando, vem pra papai. Mensagem da cruz. Deus marcou essa noite pra marcar a sua vida. Vem pra Jesus. É morrer. Vem pra Jesus. Vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Eu aqui com Jesus. Tô esperando mais vidas pra papai. Ora, igreja, diga: salva a alma, Jesus. Quero sempre salva a alma, Jesus. E sofrer. Tem criança se entregando pra Jesus. Estou bem. Que coisa maravilhosa. Vem pra papai. E com ele no ar, uma parte da glória. Mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Tá vindo mais almas pra Jesus. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Volta, moça. Jesus, volta, rapaz, volta, casal. Vem, moça, vem, mulher. Você vai cantar, você vai contar. Vem pra Jesus. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. A igreja canta e Jesus quebra a cadeia. Se eu amo a mensagem da... A igreja canta e Jesus quebra a corrente. Eu a vou. Levarei eu também minha cruz. Eu vou contar, eu vou cantar. De por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, O Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. vem filho, vem moça. Cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo, tem mais vida, Senhor. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Eu também minha cruz, até por uma coroa tocar.
Senhor vai cuidar. Posso orar pelas ovelhas que o Senhor vai cuidar? Vai dar trabalho para o Senhor. Estenda as mãos para cá, igreja. Todos vocês que vieram à frente, ora comigo, diga: me perdoa, Jesus. Me lava, me purifica, me mantém na sua presença, me enche com teu espírito, me sustenta na tua casa, me usa na sua obra, para a glória do seu nome. Tá vindo mais ali, ó. Tá vindo mais aqui, igreja. Tá vindo mais aqui. Aleluia! Salva, Jesus. Quebra a cadeia, Jesus. Quebra a corrente, Jesus. Minha cruz. Salva, Jesus. Clama, igreja. Salva, Jesus. Se ama a mensagem da cruz. Jesus perdoa, Jesus santifica, Jesus purifica, Jesus regenera. Proclamar. Senhor, nós te pedimos, dá paz a essas pessoas. Nós te pedimos, liberta toda força e opressão demoníaca. Nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz vida, Jesus, para dentro dessa pessoa. É mais uma para papai? Tem mais uma moça vindo para papai. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Ora por ela, alguém aí. Ora por ela, porque Jesus quebra correntes. Ora por ela, porque Jesus quebra cadeia. Pelo sangue. Bora bater. Somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Neste mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, pelo sangue que emanou no Calvário. Eu quero ver a igreja cantar o que é que purifica o pecado. Pelo sangue, seremos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Mais uma estrofe. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal, padeceu na cruz central e oferece graça tal, o Calvário. Canta. Pelo sangue,
estende as mãos para eles. Toda a igreja vai estender as mãos para esses que estão aqui na frente. Mais uma? Mais uma. Quem pode dar glória? Aleluia! E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Tá com fé, Rafael. Tá com fé, né? Eu creio. Seja o teu sangue que na cruz por ele verteu. Canta lindo, vai! Eis esse sangue lavado, Coroas que não vai sangue. Creia no sangue derramado na cruz. os pecadores remidos que perante o seu Deus já Alvo mais que Olha o que tu vai cantar na ceia. Sua comunhão restaurada com os santos. Se neste sangue lavado, mais alto que a neve será. Algo mais que a neve de novo. alvo mais que a neve. Alvo mais. Sim. Se nesse sonho lavado, mais alvo que a neve seria. Agora vai. Estende as mãos para eles, igreja. Estende as mãos. A igreja vai repetir após mim. Diga, igreja, salva Jesus. Transforma Jesus. Escreve o nome no teu livro. E pela tua graça, não apaga. Sustenta-os com o Espírito Santo. Ô menina que tá chegando aqui, tá se entregando pra Jesus, é você, menina? Rapaz, é só a igreja começar a orar, chega mais uma. Alvo, 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 alvo mais que a neve. Adore, é só a igreja orar que Jesus traz mais. Alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, É o quê? mais alvo Mais outra? que a neve. Mais uma vida, canta de novo. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Canta, 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 canta. Mais que a neve. Se nesse sangue, Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve seja. Rafael, tá vindo mais um no corredor. Aleluia! Aleluia! Tá vindo mais aqui no corredor direito. Adore! 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 Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Dê glória, dê glória, dê glória por estas almas, por estas pessoas. Digam comigo, Senhor Deus, abençoe os nossos novos irmãos. Dê glória, uma calorosa salva de palmas em gratidão. Dê um abraço nele, dê um abraço. Pastor Rosivaldo, leve a secretaria, todos eles.